Oi pessoal, estamos aqui para mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix e vamos falar do Galvão Bueno. Pois é, uma informação que pegou muita gente de surpresa. Nesta sexta-feira, estou acompanhando aqui o portal UOL, o Galvão Bueno que passou por uma cirurgia, mas o SBT diz que o narrador irá para a Copa do Mundo. Galvão Bueno está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma cirurgia na coluna. Segundo o SBT, o narrador não preocupa para a Copa do Mundo. O que aconteceu? O Galvão estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco e, por isso, fará o procedimento, informou o SBT. Segundo a emissora, trata-se de uma cirurgia eletiva, ou seja, um procedimento programado, né? Procedimento programação e que não é emergencial. O tempo de recuperação previsto é de 5 a 7 dias, o que não impedirá o narrador de estar na Copa do Mundo. O Galvão viajará para os Estados Unidos no dia 7 de junho para a cobertura do Mundial. No ano passado, o Galvão foi hospitalizado 2 vezes, por conta de uma pneumonia. O narrador esteve em novembro no Hospital Sírio-Libanês por conta de uma pneumonia viral. No mês seguinte, ele deu entrada em um hospital em Londrina, no Paraná, após passar mal na noite de Natal. Há 10 dias, o narrador não participou da coletiva de lançamento da Copa do Mundo de 2026 no SBT. Aliás, algumas pessoas comentaram isso aqui no canal, né? O Galvão gravou um vídeo detalhando uma pinçada na lombar. Vejam só, né? Eu queria conversar mais diretamente com vocês, mas a gente marca uma outra data. Vocês já ouviram falar de pinçar a lombar? Eu tenho um problema na coluna lombar, deu uma pinçada, travou uma perna. Eu não quero que ninguém me veja andando mancando. Aí, a declaração do Galvão Bueno. A coletiva contou com nomes que participarão, da cobertura da emissora na Copa, como Mauro Betting, Alexandre Pato, Juninho Paulista, o Thiago Leifert, mas também o departamento médico do SBT é um saco, não quer me deixar em pé. Eu tenho que ficar aqui, estou de pé, está vendo? Brincou o Galvão Bueno. Bom, gente, tá aí então. O que acontece é que quando surgiu essa informação nessa sexta-feira, alguns portais informaram que o Galvão poderia ficar fora da Copa do Mundo, porque, segundo esses portais, a recuperação desse tipo de cirurgia, desse procedimento, seria aí de 30, 40 dias, e aí complicaria a situação, né? Porque nós estamos aí praticamente a 19, 20 dias da abertura da Copa do Mundo, né? E a viagem, como vocês acompanharam na informação, ela será no início, né? No início já do mês de junho, então aí realmente com 30, 40 dias de recuperação ficaria praticamente impossível a presença, né? 7 de junho, né? Essa é a data ali, 7 de junho será a data, né? Da viagem para os Estados Unidos. Então, vamos ficar com a informação então do SBT, a própria família também, a filha do Galvão Bueno também foi às redes sociais, informando que não é nada grave, que a recuperação é rápida. Então, tomara, né? Porque a gente está na expectativa aqui, imagina a Copa do Mundo, o Galvão Bueno no SBT, digamos assim, né? Rivalizando com a Globo, né? Sua ex-emissora, vai ter o outro narrador na Rede Globo, né? Depois de tantas décadas, né? Tendo o Galvão Bueno nos Jogos da Seleção Brasileira, o Everaldo Marques que vai narrar os Jogos do Brasil. Então a gente quer ver essa disputa, a audiência do SBT seria lamentável, né, não ter o Galvão Bueno nesse momento, a gente que já perdeu, né, perdemos aí para a Copa do Mundo, né, o Luiz Roberto, né, que infelizmente teve um problema bem mais grave, né, de saúde e ficou fora da Copa do Mundo. A gente não sabe, né, como é que o Luiz Roberto vai voltar, tomara que ele volte 100% em breve, né, as narrações da Rede Globo, mas seria a primeira narração, né, como titular da Globo nos Jogos do Brasil que o Luiz Roberto faria, e infelizmente você vê que a situação é tão grave que ele acabou se afastando, né, do Mundial. E olha, as coisas acontecem em Copa do Mundo, né, cara? Infelizmente tivemos aí, eu tô até me lembrando aqui, né, de fatos, né? Tem esse caso do Luiz Roberto, lamentável, fora da Copa. O Galvão aí, pelas informações, vai para a Copa do Mundo, vai estar tudo bem com ele em breve. Mas tivemos casos tristes que eu estava me lembrando aqui, eu quero colocar para vocês nesse vídeo, né? O João Saldanha, né? Quem não se lembra, né? Os mais jovens talvez não se lembram, o jornalista João Saldanha, que comentava a Copa do Mundo na Manchete, na Copa de 90, né? Ele acabou morrendo durante a Copa do Mundo, que foi realizada lá na Itália.
A Manchete nem queria levar o João Saldanha, porque ele já estava doente, mas ele, por conta própria, viajou, né, para fazer a Copa do Mundo e acabou falecendo. Então foi um caso bem triste, né, naquela época, na Copa de 1990. E tivemos, na Copa de 2014, o falecimento do Luciano do Vale, a menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, em 2014, naquela viagem para Uberlândia, seria a abertura do Campeonato Brasileiro, que ele ia narrar, né, Atlético Mineiro e Corinthians, abertura do Brasileirão 2014, ele acabou passando mal ali no avião, infelizmente acabou nos deixando há pouco tempo, né, às vésperas do início da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, então não tivemos a voz do Luciano em 2014, e então tá aí. Mas vamos ficar com essas informações aqui mais positivas, né, mais otimistas, de que o Galvão, uma semaninha aí, ele vai estar bom, vai viajar lá para os Estados Unidos e vai cobrir a Copa do Mundo, vai narrar a abertura, vai narrar os Jogos do Brasil, a final da Copa do Mundo. Serão 10 partidas, né, que o Galvão vai narrar pelo SBT com a N Sports, né, a parceria, a transmissão simultânea, né, dos jogos. São 32 partidas, né, o pacote do SBT e da N Sports, com 10 jogos Galvão Bueno e 22 partidas narradas pelo Thiago Leifert. Então tá aí essa informação que chama atenção, né? É um profissional, um dos principais do nosso país aí, todos os tempos, né? O Galvão, mas boas notícias, pelo menos até esse momento. Claro, se tivermos novidades, né? A confirmação de que o Galvão realmente vai viajar para a Copa do Mundo, a gente vai trazer aqui no vídeo. A recuperação dele, qualquer informação, né? Seja boa, seja ruim, a gente vai trazer aqui no canal do Fábio Fidelix. E é isso, né? Manda aí sua opinião, né? Eu acho que vale a pena ficar na torcida aqui pela recuperação total do narrador esportivo Galvão Bueno, chegando à sua 14ª Copa, né? Já transmitiu 13 Copas. Isso é inédito no Brasil, talvez até no mundo, né? Um narrador esportivo que tenha narrado 14 Copas do Mundo. Então, Galvão tem tudo aí para fazer a sua 14ª. 13 já é um número histórico e pode chegar, então, a 14ª. Bom, gente, um abraço. Aqui, canal do Fábio Fidelix, contando com a sua inscrição, com a sua colaboração com o canal. É de graça. Clica aí em inscrever-se e também manda o seu like se você gostou deste vídeo. Um abraço. Até a próxima. Tchau.